Muito obrigado, Bernardo. E agora, convido neste momento para proferir a segunda palestra, intitulada Planejamento e Controle de Produção, baseada em localização e gestão de custos, que contará com a presença da engenheira civil e mestre em gestão de construção, Natasha Sauer, que possui vasta experiência em planejamento e orçamento e é especialista em estruturar informações de modelos BIM para a gestão BIM integrada à produção e custos. É consultora BIM e criadora e professora de formação BIM de construtores. Natasha, por favor. Obrigada. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. É até difícil fazer uma palestra depois do Bernardo, né? Deu um show. Mas estou bem feliz que vocês estão aqui. Fiquei mais feliz ainda em saber que o podcast que a gente fez lá na época da pandemia está gerando bastante ouvintes aí. Fiquei bem contente. Quem aqui escutou o podcast já? Quero saber. Ah, então tá bom. E quem é que estava aqui ano passado, quando eu dei uma palestra? Olha, algumas coisas vão aparecer novamente, mas o foco de hoje é custos, a gente fala de gestão. Ano passado eu vim e falei mais de BIM, né, que era a comunidade BIM, e agora o foco é a gente falar mais do Lean e mais da gestão. Mas algumas coisas a gente não consegue fugir, né, então eu acabo aí repetindo algumas coisas, mas o foco hoje é a gente falar focado em gestão de custos. Então, até parece em algumas coisas eu e o Bernardo combinamos a palestra, né? Então eu vou questionar algumas coisas que ele falou e puxar e cutucar um pouquinho, porque faltou uma palavra bem importante quando ele colocou as perguntas, que é o quanto vai custar, né? A gente tem o que, o como, onde, quando e o quanto, né? É sobre isso que a gente vai falar, porque a gente sabe que o Lean veio para a gente construir com menores usos de recursos, ou seja, menos dinheiro, né? A gente quer economizar dinheiro usando o Lean, mas como que a gente faz isso? Né? Então é isso que eu quero conversar com vocês sobre como que a gente pode integrar esse planejamento baseado em localização com a nossa gestão de custos. Então o Bernardo veio e falou muito sobre linhas de balanço, cases extraordinários, e agora eu quero cutucar um pouquinho e falar, bom, como é que a gente pode integrar isso com a nossa gestão de custos? E eu quero começar provocando vocês. A minha primeira pergunta é, ao elaborar os orçamentos nas obras de vocês, vocês utilizam composições de custos próprias? Sim ou não? Sim. Não. Depende. Então tá bom. Próxima pergunta. Os coeficientes de mão de obra utilizados nas composições, eles são provenientes de dados históricos da própria construtora ou se busca lá no SINAP uma referência da própria construtora? Do SINAP. Legal. E a perda de material? Às vezes consideramos 10% de quebra de cerâmica. Essa perda ela fica explícita? É possível saber quanto a gente está considerando de perda em cada insumo? Sim? Ótimo. E os recursos variáveis com as quantidades e os recursos variáveis ao prazo de produção, nós vamos conversar sobre isso, estão separados no orçamento ou está tudo junto na mesma composição? Estão separados? Mais ou menos. Tá bom. E a estrutura do orçamento? Essa aqui, quem é de obra vai me ajudar. A estrutura do orçamento facilita na apropriação de compras lá na obra ou ela dificulta? A maioria das vezes dificulta, né? Quem está lá no canteiro de obra sempre tem aquele puxão de orelha. Tu apropriou errado! Mas será que a pessoa apropriou errado por causa dela ou por causa da estrutura do orçamento? Né? E a técnica de planejamento utilizado é a linha de balanço para elaborar os cronogramas? E ao finalizar o orçamento, sabe-se quanto custa o prazo da obra? De uma maneira total e de uma maneira da atividade? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, com certeza você está fazendo um orçamento com uma visão Lean. Se você respondeu não, provavelmente você tem muito desperdício implícito. Muito dinheiro aí que dá para gerar uma economia e a gente controlar melhor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês
durante esses próximos minutos. E nós vamos ter um sorteio, não sei se todo mundo sabe, né? Então eu vou sortear aqui aos presentes hoje uma vaga na minha formação, que é a formação em pré-construtores. No finalzinho aqui da palestra, ou não sei se vai ter café, se vai ter alguma coisa, então na volta do café, enquanto eu organizo aqui, a gente já faz o sorteio. Então eu só vou pedir para vocês preencherem esse QR Code. Alguém me confirma se deu certo? Então tá bom. E aí, depois eu vou fazer um sorteio aqui com vocês, você vai ganhar uma vaga aí na minha formação, que eu ensino isso que eu vou estar falando hoje, mas muitas outras coisas, tá? Deu certo? Todo mundo conseguiu? Então tá bom. Vou dar mais um tempo. Deu certo? Posso ir à frente? Então tá bom. Então, para a gente conseguir implementar a gestão de custos com o Lean, a gente tem que também olhar diferente a forma como nós elaboramos nossos orçamentos. Existe um conceito do Lean que a gente olha a produção com outros olhos. A gente olhando a produção com outros olhos, nós também precisamos olhar a gestão de custos com outros olhos. E existe um conceito que não é novo, ele é antigo, né? Quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu li um trabalho de Cabral, de 1988. Então, provavelmente deve ter estudos mais antigos, mas ele é um conceito antigo, que é o orçamento operacional, também chamado de orçamento para a produção. A gente elabora o nosso orçamento da obra a partir do planejamento. Ou seja, considerando as operações necessárias para executar aquele determinado item de custo. Quando a gente orça os custos de materiais, normalmente a gente orça em metro cúbico, metro quadrado, metro, unidades, não existe verba, tá? São orçados separados dos custos de mão de obra, que podem ser por hora ou equipamentos, enfim, aquilo que depende do tempo de produção. Por quê? Porque as coisas acontecem de maneiras diferentes no canteiro de obras. Eu só vou aumentar o meu material se eu mudar o meu escopo. Ou se eu tiver desperdício. Mas eu só vou aumentar a quantidade de alvenaria se eu construir mais um apartamento. Se eu criar uma parede nova. Porém, a mão de obra, ela pode aumentar se eu for improdutivo. Se eu não demorar aquilo que eu coloquei no meu cronograma. E eu aposto que isso acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Mais ou menos assim, né? E os custos com mão de obra própria, eles são considerados variáveis em relação ao tempo, não à quantidade produzida. O que quer dizer isso? Eu já vou mostrar para vocês uma composição do SNAP. Mas a gente coloca dentro da composição do SNAP o nosso servente, o nosso pedreiro, orçado em horas. Porém, no item de orçamento, está lá a quantidade física a ser executada. Para a gente orçar, é lindo, mas para a gente controlar, não. Porque a quantidade não vai mudar. O que vai mudar é a duração, as horas. E o objetivo principal do planejamento é ele prever a melhor maneira de executar aquela obra. Vai ser uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que tem para a gente controlar. Por quê? Porque nem sempre, e quase sempre, a obra vai seguir aquilo que nós planejamos. Então é necessário a gente planejar de uma maneira que a gente consiga controlar. Então o planejamento não é só tempo, o planejamento também é custo. Então a gente também tem que orçar, que é um documento de referência, que vai facilitar o nosso controle. E isso acontece aonde? Lá no nosso mundo real, no nosso processo real, lá no nosso canteiro de obras. E aí entra o planejamento baseado na organização, que o Bernardo já deu uma aula aqui, não precisa entrar em muitos detalhes, mas é a gente considerar que o nosso empreendimento da construção, ele é separado por uma série de locais físicos, no qual as tarefas vão ser executadas por diferentes equipes.
E esses locais físicos, eles podem respeitar uma lógica, né, pavimento, mas eles também podem ser diferentes, como o Bernardo trouxe. Em algumas atividades, ser 7 casas, em algumas outras, 3 casas. Então, a gente considera que as equipes vão fluir por esses locais. E esse método ele se preocupa com a movimentação dos recursos através das localizações, sendo que não há necessidade de repetição, mas que os nossos recursos fluem de maneira ininterrupta e contínua entre esses locais. Se a gente for olhar para o nosso orçamento, não sei se todo mundo sabe, eu estou grávida, gente, então parece que os bofs da minha metade está cansada, mas está tudo muito bem. Então, o orçamento, ele é separado, a gente pode separar os nossos orçamentos, a nossa formação, olhando para as etapas, em custos de produção e em despesas indiretas. Vamos focar somente no custo de produção, que é o que a gente consegue, digamos, de uma certa forma, na obra, ter controle. Né? As despesas indiretas é algo mais administrativo, é algo mais da incorporação. Então, o nosso custo de produção, ele vai ser separado em 2 custos. Os custos diretos e os custos indiretos. Sendo que os custos diretos, que são aqueles custos que acontecem diretamente envolvidos lá na produção da obra, eles podem ser classificados em material, mão de obra e equipamentos. Olhando para a nossa mão de obra, nós normalmente trabalhamos com 2 tipos. A mão de obra própria e a mão de obra de terceiros. Quem trabalha com mão de obra própria? Bastante gente. Terceiros? Mix. Beleza. Então, a mão de obra própria, ela é proporcional ao tempo de produção. Ou seja, a gente paga ela mesmo se a gente não produzir. É uma mão de obra contratada da construtora. E se a gente não tiver uma boa gestão e um bom controle, ela pode vir a esconder muitos desperdícios. Vou trazer um exemplo daqui a pouco para vocês verem. E como a gente orça essa mão de obra própria? Normalmente a gente vai pegar um quantitativo do projeto, vai ter o coeficiente de produtividade e vamos dar um preço para ela, por metro quadrado, através de um coeficiente de produtividade. No entanto, a gente deveria estar extraindo essa informação do nosso cronograma, não do nosso projeto. A gente deveria saber quanto a gente vai demorar para fazer aquela atividade, naquele canteiro de obras, e ter um item no orçamento relacionado a isso. Se a gente for olhar para a mão de obra de terceiros, normalmente a gente paga por quantidade de produção. Quadrado, metro cúbico, assim por diante. Temos uma vantagem, porque o pagamento é proporcional à produção. Se aquela equipe não for na obra, não fizer, ela não recebe. Porém, se a gente não tiver uma boa gestão, ela pode produzir aonde é mais fácil e sempre deixar aqueles pedacinhos espalhados da obra em lugar de finalidade. Então, uma boa prática do Lean é a gente também pagar a nossa mão de obra de terceiros por lote, garantindo assim a nossa terminalidade. Então, o empreendedor só vai receber se ele entrar naquele lote e ele finalizar todo o pacote destinado a ele. E essas informações de quantidades a gente extrai dos nossos projetos, dos nossos modelos de Lean. Então, aqui a gente olha para a nossa forma de orçar e a gente vê uma mudança de como a gente faz artesanalmente. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo para a gente refletir, que seria um exemplo considerando aqui uma construção de uma alvenaria estrutural. Tá? Então vamos mostrar esse projeto. Eu peguei lá uma composição social Sinap, 89-290, que é uma alvenaria de bloco cerâmico com espessura 14, com betoneira, acabamento com paleta e betoneira. Então esse projeto é um projeto bem simples. Ele tem 1.635 metros quadrados de alvenaria líquida. Se a gente for olhar uma composição do SNAP, nós temos aqui ela, essa mesma composição, e a gente percebe, na primeira linha, nós temos a argamassa, depois o pedreiro e o servente. O pedreiro e o servente está orçado em obra. Nós temos um coeficiente, o valor da hora dele, chegamos no valor.
E aí nós temos os materiais necessários para fazer essa alvenaria. Bloco, canaleta, também o bloco. E a argamassa, esse acabamento. Sendo que a argamassa e o pedreiro de serpentes são outras composições de luz. Ou seja, dentro de uma composição, nós temos outras. Se a gente for entrar dentro da argamassa, vai ter mais pedreiro, mais serpente, mais um betoneira por hora, e assim por diante. Então, o que a gente consegue, num primeiro momento, verificar aqui? Que tem muito desperdício escondido. Quanto que eu estou considerando de desperdício de bloco? Se meu coeficiente é 15,29, 1,27, 1,53. Não está explícito. Eu não sei qual é o percentual de perda que eu estou considerando. Mesma coisa na minha massa. Lá eu tenho uma quantidade de cobertura úmido. Quando eu entro, a areia, cal, quanto que está de desperdício considerado? Eu preciso saber disso. Eu preciso ir lá na hora para conferir se eu estou tendo mais ou menos que está sendo considerado. Então, uma boa prática seria a gente, ao lado do nosso coeficiente, nós criarmos uma coluna da perda. E simplesmente deixar explícito ali qual é a perda que está sendo considerada. E aí, agora eu trago para vocês o pedreiro e o serpente. Provavelmente isso é uma prática que acontece muito nas consultoras que vocês já frequentaram ou trabalham. Nós temos o vídeo de produtividade que eu busquei, o último, de outubro, agora de 2023. Então, nós temos que os pedreiros 0,36 horas por metro quadrado e os serpentes 0,43. Se eu tenho 1.645, então eu tenho 1.415 horas de pedreiro e 708 horas de serpente. R$48.000, mais ou menos, para a gente fazer essa parede. Sendo que nós temos um custo de 29,51 por metro quadrado. É isso que a gente tem lá no nosso SNAP. Se a gente for olhar no nosso planejamento feito em linha de balanço, essa alvenaria estrutural, somando só os dias trabalhados, tem uma duração de 25 dias. 25 dias, 18 horas, 200 horas trabalhadas. Nós temos precisar de 7 pedreiros e 3 serpentes. Será que 7 pedreiros e 3 serpentes faz essa alvenaria nesse tempo e por diante? Temos que identificar, não é somente produtividade, e sim olhar para a equipe e analisar conforme o nosso índice histórico de cada consultor. 7 pedreiros, R$1.603 por dia. 3 serpentes, R$433 por dia, considerando mão de obra SNAP, valor de mão de obra SNAP. Ou seja, a soma dessa minha equipe é R$2.000,69 o dia, ou seja, R$250 a minha hora. Então, você veja que está fazendo um comparativo de 29,51 por metro quadrado, sendo que minha alvenaria não vai mudar, versus o custo de quanto a minha equipe de 7 pedreiros e 3 serpentes custa. Se vem uma obra atrasada 10 dias, R$20. Então, eu preciso conseguir controlar isso. 10 dias na alvenaria, né? Estou isolado. Se fosse uma mão de obra de terceiros, não sei se seria contínuo esse preço, pode ser que aumentado, diminuído, mais ou menos R$40 por metro quadrado. Nós iríamos chegar aqui em pior, isso aí está coerente ou está? Tá? Então tá bom. Então, mais ou menos aí R$65.000 para fazer com mão de obra de terceiros. Porém, nós temos uma diferença aí, então, de mais ou menos 27%. Mão de obra de terceiros é R$27 mais caro. Mais ou menos 8 dias de produção. Se eu atrasar minha obra nessa torre 8 dias, já compensaria fazer com mão de obra de terceiros. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Para ver, vale a pena fazer com mão de obra própria, vale a pena fazer com mão de obra de terceiros. Alguém faz essa conta com frequência? Pois é. Nós não podemos olhar isolado. E é isso que eu vou para vocês dizer. Essa obra, eu trabalhei lá na Nicole, lá em Porto Alegre, em 2018. Foi o meu segundo estudo, no meu mestrado. Eu elaborei o planejamento baseado na localização, conceito que o Bernardo trouxe, rapidamente a gente vê que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 torres. A obra vai de setembro de 17 até dezembro de 18.
temos aí 4 pavimentos, 5 pavimentos por torre. Aí nós separamos o lado A e o lado B por causa da estrutura, e assim por diante. Então, planejamento inicial, linha de balanço, tudo organizado, tudo tateado. E aí, quando começou a realidade, trouxe o planejado para ser executado e depois o reprogramado. Cada vez das análises a obra não tinha terminado ainda. Então, nós temos aqui a amarelo contínuo, assim, é a nossa análise estrutural, e tracejado, como a gente planejou, e tracejado, como eu gostaria que tivesse, como realmente foi, como aconteceu. A gente percebe que até o quarto B ali no finalzinho deu uma atrasada, mas a gente percebe que não seguiu o CAT, mas até que tem uma estabilidade no próprio pavimento. Não no CAT previsto, mas foi na mesma velocidade. Mas chegou no final, demorou muito mais. Por quê? Essa obra, ela começou sem ter os projetos definidos. Alguém fez isso? Normal, né? Pois é. Aí a gente chegou lá na Platibanda e não tinha detalhe da Platibanda. O empreiteiro parou. E parou, se não me engano, um mês ou mais. E aí ele voltou, ele começou a produzir, né? Eu cheguei a botar a desenhar o tempo de parada, mas só uma função mais lenta. Bom, a alvenaria liberava o reboco. Então, ele novo externo. Então, quando terminava a faixa de banda, logo iria começar o reboco. A alvenaria atrasou o reboco. Então, o reboco foi bem. Está tracejado e seguiu que a gente planejou, e era boa, de certeza. Porém, o reboco liberava a pintura externa. Tinha um tempo de cura para respeitar ali, acho que se não me engano era 25 dias, o tempo de cura, e aí liberava a execução do nossa pintura externa. Porém, perceba, até a pintura externa poder acontecer, ela liberou aqui. Foi quase 5 a 4 meses depois. Por quê? Porque os meus diretores eram muito decisivos, eles não sabiam que cor queriam a obra. Mesmo tendo nas imagens, eles não sabiam que cor utilizar. Eram 3 diretores, um brigava por cada cor que ficava naquela decisão. E ficou lá, né, aquela obra esperando para ser pintada. E o que isso representou? O que é importante falar para vocês? Eu estou mostrando aqui para vocês um fluxo que é a alvenaria mais laje, reboco e pintura. Um fluxo que um depende do outro. Só vai ter reboco quando tiver alvenaria, só vai ter pintura quando tiver reboco. E todos eles dependem de um carinho ali, ó. Aqui é obrigatório, né, faxineiro? Não é? Lá no sul é obrigatório. Então, qualquer obra requerendo lei de faxineiro por segurança. Isso aí é alocado, custava caro, custa caro. Eu tinha orçado na época, eu era cientista, planejadora, gestora BIM, ou tipo, tudo, né, que fazia lá na engenharia, na construtora. E na época eu tinha orçado que ia custar mais ou menos 15 mil reais, esse lei. Custou 30. Ou seja, dobrou. E eram 9 do. Eram 5 loucos nesse primeiro lote. Se todas fossem ter esses mesmos problemas, nós teríamos estar falando aí de quase 70 mil reais, mais ou menos. E aí vocês percebem, né, que é um fluxo de uma torre para outra. Por sorte, as decisões foram sendo tomadas, os projetos foram sendo definidos, e as primeiras 3 torres se apresentaram um desperdício muito grande, e as últimas 2 conseguimos reverter, porque as decisões de cores, de projetos tinham sido tomadas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. Não é somente a gente olhar isolado o serviço. Um serviço depende do outro. E nós temos equipamentos que atendem todos os serviços. Então, às vezes, a gente olha, contratar mão de obra de terceiros, esse sempre é mais barato. Né? R$1, R$2 mais barato. Mas se ele não cumprir o prazo, ele vai custar
caro, porque depois de fazer o equipamento são gastos, outras coisas são gastas. Então, quando a gente for fazer uma análise de custos, mesmo utilizando investimento da concessão ou outro tipo, é importante olhar fazer uma análise conjunta. E a gente conseguir mensurar o quanto vai custar o prazo desses equipamentos locados. Porque por mais que eu estivesse utilizando um contrato terceiro, ele foi improdutivo aqui, ele não recebeu, ele fez eu ter todo esse tempo daqui até aqui, era só para ser daqui, né? Todo esse tempo civil aqui, diante aí me montar com a minha obra sem necessidade. Então, quando a gente está trabalhando de uma forma integrada, é a gente olhar os custos de uma maneira integrada também. E aí, uma outra obra, essa mesma construtora, aí eu comecei a chamar a atenção, né, do meu diretor em relação a isso, comecei a fazer gráficos, porque quando dói no bolso, parece que as coisas funcionam melhor, né? Eu era só uma funcionária, eu queria fazer acontecer aquele método que eu estava propondo, e aí eu comecei a mostrar para ele, em termos de dinheiro, o quanto ele realmente estava gastando mais pela eficiência da obra. Então, essa obra aqui, a unidade estrutural era para ir até outubro, sendo que ela foi até janeiro de 2020. O reboco externo também era para terminar em janeiro, foi em março. Então, aqui, através de diagramas, através de relatórios, e através de quanto custa, né? Quando a gente está falando de reboco, a gente está falando do andar inteiro montado, não só os pavimentos que vai agregando custo aos poucos. Então, eu trabalhei 2 meses de obra, o andamento dele inteiro montado de custo de desperdício. Então, é importante a gente saber quanto está custando o nosso prazo, para a gente poder chegar para os nossos diretores e para as pessoas que tomam decisões com informações ágeis. O Bernardo trouxe, né, informação aqui. A gente passa muito tempo buscando informações. Se a gente não tiver um processo organizado para dizer o quanto vai custar isso, a gente vai ficar dias calculando. Aí quando vê, aquele relógio já não vale, porque a obra já atrasou de novo, já mudou o prazo, e tem que calcular tudo de novo. Então, quando a gente está falando de custo, a gente está falando de decisões ágeis, a gente precisa muito de ter o quê? Um método para a gente integrar a nossa produção, os nossos custos. Ali eu deixo a QR Code, com a minha apresentação extrata, para quem não conhece, e eu vou falar um pouco dela para vocês. Não teoricamente, mostrando o processo, mas de uma forma mais leve, tá? Bom, o BIM não pode fugir, né? Então a gente vai estar utilizando aí a nossa localização como sendo o integrador nos nossos processos de produção e custos. Para a gente conseguir promover uma integração entre o nosso orçamento e o nosso planejamento, é o conceito de localização, a gente segmentar a nossa obra em locais e através disso a gente ter as nossas informações. Por quê? Como o Bernardo trouxe, em cada localização da nossa obra vai passar aquele trenzinho, que é uma sequência de atividades. E aí eu tento essa informação através do planejamento baseado na localização, padronizada, organizada, eu tenho uma sequência de serviços que vai acontecer no meu canteiro de obras. Primeiro reboco, depois gesso liso, cerâmica, ou pintura, e assim por diante. Aqui eu trago um exemplo dessa linha de balanço desse empreendimento, que eram 252 apartamentos. Aí aparecem, aqui existe uma lógica diferente. Nós temos aqui 3 torres, mas na verdade são 6. Então, a estrutura ela é executada como se fossem 3 torres. Que é essa tarefa mais longa aqui. Quando começavam os acabamentos, a gente dividia a obra em 2. Então, nós temos uma torre aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e assim por diante. Então, eu acabo trabalhando aqui com 3 sistemas de localizações. Um para estrutura, outro para acabamentos e outro para fachada. E cada um tem a sua lógica de divisão de localizações. E isso é muito importante que a gente defina no início da obra, no processo de projeto de sistema de produção. Porque através dessa divisão de locais, todo o trabalho da obra vai ser distribuído. Então a gente tem que pensar isso lá no início, de uma forma colaborativa, com todos os envolvidos.
Então aqui eu tenho um zoom, vamos considerar um exemplo. Então, o exemplo do revestimento cerâmico. Nós temos um conceito na linha de balanço, que é o conceito de pacote de trabalho. Então, quando eu entrar naquele local para fazer o revestimento cerâmico, eu vou estar executando o azulejo nas paredes, a cerâmica de piso, mais o rodapé, a régua de basalto do box, o rejuntamento, fazer limpeza e proteção. Então, quando eu entro fazer revestimento cerâmico em qualquer pavimento, eu tenho que executar aquele pacote de trabalho padrão, né? É o que a gente trabalha no livro. Então, eu vou entrar em cada pavimento ali e eu vou executando aquele conjunto de serviços em cada andar. E aí vem as perguntas que o Bernardo fez antes. Para cada localização, a gente vai saber algumas informações importantes. O que eu preciso executar, que é meu pacote de trabalho e os meus serviços. A quantidade, o quanto, né, em metro quadrado, em metros, dependendo do serviço. A linha de balanço vai me dizer o quando. Eu sei que em tal dia eu vou executar isso, depois isso e assim por diante. E o meu orçamento integrado, meu planejamento vai me responder o quanto. Que faltou a pergunta que o Bernardo acabou não falando, falou no final um pouquinho de fluxo de caixa. Mas o quanto vai custar? Né? Então, a gente vai utilizar um método para descobrir isso. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, onde a gente vai executar essa cerâmica? Na torre 2B, no pavimento 1. O que? Os revestimentos cerâmicos. Quando? Dia 10 de 6 de 2024 a 15 de 6. E o quanto vai custar? 16.510. Mas como que eu cheguei nesse valor de 16.510? Aí eu utilizo um conceito que é um resultado através da linha de balanço mais o orçamento operacional. Mas não é qualquer estrutura de orçamento que nos permite fazer essa integração. Por isso que eu falo bastante do conceito do orçamento de operacional. Então, ao invés da gente trabalhar com composições de custos, que a gente está vendo lá no SINAP, a gente passa a trabalhar com composição de custos dos pacotes. Como eles vão acontecer no canteiro. E eu não vou misturar aqui se tiver mão de obra horária. Aqui vai ser só o que for proporcional às quantidades de produção. Então, eu vou chegar ali no valor, eu tenho o meu valor unitário, porque eu orcei. Eu tenho o quantitativo, que eu extraí ou do meu modelo, ou através do coeficiente. Eu vou ter quanto que vai custar em cada local. Aí, nós olhando para a linha de balanço, nós também vamos ter um cifrão agora, dentro de cada caixinha. Aí a gente vai saber quanto que vai custar cada serviço em cada localização. Mas aqui é importante a gente ter esse cifrão separado. Aquele proporcional à quantidade e é o proporcional ao tempo. Por quê? Porque funciona diferente no canteiro de obras. Se essa atividade demorar um pouquinho mais, eu só vou prorrogar o pagamento do meu material. Prorrogar não, porque a gente já pagou, né? Mas se fosse da minha mão de obra de terceiro, eu só vou prorrogar. Mas se fosse mão de obra própria, eu ia continuar pagando e mais, porque minha mão de obra está no canteiro de obras. Então, se eu demorar mais para fazer, eu vou estar pagando mais. Então, eu preciso saber controlar isso. E também porque nossos custos trabalham de maneiras diferentes no nosso canteiro de obras. Um dos resultados que a gente quer na gestão de custos é ter um fluxo de caixa. Mas não um fluxo de caixa só no início da obra, e sim um fluxo de caixa atualizado todos os meses. O nosso fluxo de caixa estar atualizado todos os meses, ele tem que estar integrado ao planejamento atual da obra, que também vai mudar. E os nossos equipamentos, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Então, quando eu estou olhando para um equipamento, por exemplo, de uma locação de andaime, fachadeiro, ele começa num pavimento e vai incorporando andares até chegar no final, e no final, quando faz uma tarefa no prédio inteiro, ele vai estar inteiro. Eu consigo olhar para ele e conseguir mensurar. Já no material, eu posso ter entregas maiores em determinado momento e eu ir pagando parcelado, ou ter pequenas entregas e pagar, depois não pagar nada e depois pagar de novo. Então, eu consigo também olhar para o meu desembolso e colocar as regras nele. E a minha mão de obra pode ser constante, se for uma folha de pagamento, né, aquela mão de obra lá, a quantidade é a mesma, eu tenho um pagamento fixo da minha folha.
e assim por diante. Então, eu consigo olhar como está ocorrendo os custos da minha obra. E aí, um dos resultados que eu tive durante o desenvolvimento desse método é que nesses estilos de obras que era da Encorp, 55% dos meus custos eram proporcionais às quantidades, porque era mão de obra de terceiro, e 22% foi proporcional ao prazo. Então, se a minha obra atrasasse ou não, iria impactar nesses 22%. E aí eu consegui, através de dados, mensurar o que eu estava custando isso em dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer indicadores de desvio de prazo, em termos de custos. Então, o que é necessário para a gente promover essa integração entre a linha de balanço e a gestão de custos? Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar com uma organização da estrutura de custos, ou seja, a gente trabalhar com o nosso orçamento operacional. Então, a gente não pode inserir na mesma composição insumos de unidades diferentes. A gente tem que separar os insumos de mão de obra, de material e de equipamentos, porque eles se comportam de maneiras diferentes. A gente tem que orçar de acordo com a nossa unidade de controle. Então, se eu controlo a minha mão de obra própria por dias, por hora, por mês, eu tenho que orçar nessa unidade de controle. E não utilizar composições auxiliares, ou seja, uma composição dentro da outra, porque isso mascara os nossos desperdícios. E estruturar o nosso orçamento de acordo com os pacotes da nossa linha de balanço. E pensando nos equipamentos, nós também temos que orçar pensando como se comportam os custos desses equipamentos. Então, eu vou criar serviços de acordo com a minha classificação dos custos. Ou seja, exemplo de balancinho. Eu vou ter um custo de montagem, que é um evento fixo. Ele não vai mudar se demorar mais o uso do meu balancinho. Eu tenho um custo fixo de montagem. Depois eu vou ter um outro custo fixo de troca de fachada. Também não vai mudar se eu demorar mais. Porém, a minha alocação é por tempo. Então, eu preciso pagar esse balancinho por tempo. E evento de montagem também é um evento fixo. Então, eu preciso separar no meu orçamento o que for proporcional ao tempo, porque se eu demorar mais, eu vou gastar mais em alocação. E os outros custos que são fixos, a gente vai só delimitar o momento de pagar, mas não necessariamente ele vai aumentar ou reduzir se meu prazo aumentar ou reduzir. Ele é fixo. Depois, essa questão da classificação dos custos, também é importante a gente trabalhar com uma classificação de custo variável, classificação de custo fixo. Não é igual ao método tradicional, é olhando de outra forma. Então, variável é tudo aquilo que vai variar com a quantidade que eu produzi. O meu escopo já está definido, mas o mês que eu produzir mais quantidade de parede, quantidade de reboco, vai variar o meu serviço. E a mesma coisa o tempo. E aí eu vou classificar em prazo total e prazo do processo. E com isso eu vou saber quanto que vai estar custando o prazo da minha obra e o prazo do meu processo. E também olhar para os custos fixos, como eu disse do balancinho. Eu vou saber tudo o que custa no início de um processo, ou de um evento, ou no término do processo, ou de um evento. Porque caso a minha obra sofrer uma variabilidade de posição, de início e fim de tarefas, eu simplesmente desloco esses custos e eu consigo também ter um controle maior do meu fluxo de caixa. E promover a integração entre a linha de balanço e o orçamento operacional. Então, eu vou ter lá o nosso pacote de trabalho e a gente vai ter o nosso orçamento. Ou seja, a gente vai estar alocando no nosso orçamento os serviços do nosso orçamento operacional e, com isso, descobrindo quanto que vai custar cada pacote da nossa linha. Nós vamos extrair as quantidades proporcionais à quantidade de produção, ou seja, de material, então, por pavimento, de acordo com como acontece, de acordo com a divisão de estruturas de locais da obra. Aí o modelo BIM entra para ajudar e ser um facilitador. Extrair as quantidades variáveis ao prazo de produção. E aí agora, nesse caso, a gente vai ter a nossa linha de balanço, e aí após ter a nossa linha de balanço estruturada, a gente vai conseguir ver quantos equipamentos a gente precisa para cada atividade e qual o tempo de permanência dessas atividades, desses equipamentos na nossa obra. E aí a gente vai conseguir ter um valor estimado disso, e quando a obra começa, a gente começa a controlar esses custos,
e nós verificamos se o que a gente orçou, sendo maior ou menor, já começamos a tomar decisões e ações em cima de informações atualizadas. E, por fim, gerar os documentos de referência, sendo eles a composição de custos das tarefas, como eu já mostrei anteriormente, cronograma de suprimentos, que a gente tenta a composição de custos das tarefas, sabendo quando vai acontecer cada atividade da nossa obra, a gente consegue também, através disso, dizer quando a gente precisa comprar aquele material e quais materiais comprar. Né? Algo que o Bernardo trouxe muito, a questão da restrição. Aquele pacote de trabalho pode começar em obra, precisa remover as restrições de suprimentos, mas quais materiais a gente precisa comprar para liberar aquela restrição? Então, com isso, a gente vai ter dados, informação, para nos ajudar a resolver essa restrição de suprimentos. A curva S, né, que nos ajuda bastante, tem um indicador aí global da obra, que é a integração do planejamento com o orçamento. Então, nossas atividades passam a ter um custo acumulado aqui no tempo, e também o fluxo de caixa, que a gente consegue controlar como está sendo o desembolso da nossa obra. E o nosso grande objetivo com todo esse método é que lá na obra, quando a gente for fazer o nosso controle e fazer a gente alcançar o nosso lucro esperado, é que a gente realmente consiga ter essa previsibilidade que a gente quer, tanto nos prazos como nos nossos custos. E ter confiabilidade na informação, agilidade, né, padronizar e ter dados aí para a gente tomar a decisão o mais rápido possível. Então, muito obrigada. Deixei aqui de novo o formulário para a gente fazer o sorteio depois. Acho que eu não estourei, né? Ufa, deu tudo certo. Dentro do planejado. Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação em pré-construtores, certo? Então, a gente vai fazer o sorteio na volta. E para quem quer conhecer um pouquinho a formação, deixei aí o QR Code também para vocês verificarem. Muito obrigada. Posso? Não quero fazer propaganda, né? Mas aproveitar. Então, eu tenho uma formação online. O Jader já foi meu aluno, né? Alguém mais já foi meu aluno? Como é que é o nome mesmo? Bruno. O Bruno. Então, tá bom. Então, o Bruno e o Jader já foram meus alunos no Living, né? Sim, desde o começo. Desde o começo, né? E aí, agora eu fiz uma nova formação mais atualizada, com um modelo um pouquinho mais complexo, que o objetivo, então, é ensinar a gerenciar a produção e os custos, né? Através do método de gestão Lean e BIM, que é esse método que eu mostrei para vocês. E aí eu utilizo esse modelo BIM da Incorp, que é aquele que também eu mostrei para vocês a linha de balanço. Então, nessa formação, uma formação bem longa, tá? São mais ou menos 40 horas de aula gravada. Vocês aprendem a fazer a linha de balanço dessa obra, aprendem a aplicar o sistema de planner no canteiro, aprendem a definir os requisitos de informações dos modelos em IFC. Então, como que eu preciso solicitar os meus modelos para os meus projetistas para esse modelo ser útil no canteiro de obras. Vocês aprendem a fazer a simulação BIM 4D e extrair os quantitativos dos modelos. Lembrando que para isso tem que ter requisitos de informação, por isso que esse módulo aqui é extremamente importante. E para a gente conseguir simular e fazer quantitativos, a gente tem que verificar a qualidade dos nossos modelos, então vocês aprendem também a fazer isso. Vocês aprendem a fazer toda uma exportação em IFC, porque a gente está trabalhando com 2 torres iguais, é o mesmo arquivo, então para a gente separar a informação, a gente tem uma exportação em IFC específica, e também aprende como levar esse modelo IFC e utilizar na obra, integrado aí com a linha de balanço e integrado com o sistema Less Planner. Então é um curso bem completo. E aí, junto com a formação em pré-consultores, tem uma imersão prática, que são 3 aulas teóricas, 3 sábados práticos. São formados um grupo de 10 pessoas, e vocês colocam a mão na massa, definindo os requisitos, fazendo simulação construtiva e extraindo quantitativos. E aí, como se forma um grupo de 10 pessoas, existem 4 reuniões individuais com cada grupo para suporte e assessoramento no desenvolvimento dessa atividade prática. É isso. E aqui tem um pouquinho. Obrigada pela oportunidade.